E cuidado também você que é homem, que não acordou ainda para a realidade do câncer de próstata. Por isso, e de tão importante que é prevenir, e é possível prevenir desde que descoberto a tempo. Para isso, então, é que, entre outras iniciativas, existe o Novembro Azul, e a gente aqui acompanha toda esta onda aí, evidentemente, fazendo a nossa parte no esclarecimento das pessoas. 68 mil casos por ano no Brasil e de 15 a 16 mil mortes no período por câncer de próstata. Isso pode baixar muito, né? É a estatística do Instituto Nacional do Câncer, mas a ideia é que esses números caiam. Para isso tem que ter conscientização e tem que insistir para as pessoas para que façam, portanto, os exames necessários rotineiramente. Para isso é que existe, então, a campanha Novembro Azul, e é por isso que estamos aqui, fazendo a nossa parte no esclarecimento dos ouvintes, dos homens aí no caso, e por isso que os médicos participam também, como o Dr. Renato Angelotti, que é urologista, e está com a gente exatamente para falar sobre o Novembro Azul. Bom dia, Dr. Renato. Bom dia, Décio, obrigado pelo convite. Tem que tratar bem o Dr. Renato, viu, Adalberto? Sim, e nós tratamos muito bem. Cadê um cafezinho, uma água para ele? Olha lá, você não fez isso, tá vendo? Ó, tem que tratar bem o seu urologista. Vai chegar a água, vai chegar o café. Há muita resistência ainda, doutor Renato, em homens de não fazer, porque eu sou macho, eu sou atleta, eu sou não sei o quê e não faço? Olha, tá mudando isso, né? Os homens estão procurando espontaneamente mais o exame, né? É uma conscientização, mas ainda tem uma parcela, né, dos familiares que levam, né, os maridos para o exame, né? Por isso que é importante essa época do ano lembrar, né, o marido, lembrar o pai. Às vezes a esposa marca a consulta, leva o marido, lembra, né? Vamos lá fazer o exame. Então lembrar quem a gente ama, né? E quando chega essa época também, né, o próprio paciente já lembra de fazer, eu preciso voltar lá, faz mais de um ano que eu não faço o exame. Então tem mudado bastante esse panorama aí, graças a Deus, tem se quebrado muito, né, esse tabu aí do exame. Agora estão falando de um teste que é uma agulhadinha na ponta do dedo, que isso aí é suficiente. Esse substitui o exame de toque do médico? Não substitui o toque. Esses exames mais novos que estão surgindo, né, são ainda exames muito caros, são exames ainda que complementam quando surge alguma dúvida. Então, existem alterações no exame de PSA. Quando a gente faz o exame do toque também não acrescenta muita coisa. A gente pede uma biópsia para ver se tem alguma alteração, não mostra alteração. Mesmo assim, a gente tem alguns exames que deve ser feito, ressonância, esse exame que você mencionou, mas são exames assim ainda muito caros, que estão no início ainda. Então nada substitui ainda, né? O exame de toque, ele traz muita informação pra gente. O exame super rápido, leva alguns segundos, não dói nada, e a gente consegue ver o tamanho da próstata, se tem nódulo, se tem dor. O toque, então, o exame em que o médico introduz o dedo lá, esse é o exame que detecta ele não é suficiente para ser um diagnóstico, mas ele pode ocasionar ali uma suspeita. De que maneira? A próstata está inchada, aumentada? O que vocês percebem quando não está normal? No exame, a gente vai ver o tamanho que ela está, se tem assimetria, se um lado está maior que o outro, principalmente se tem a presença de algum nódulo, né, algum carocinho na próstata, se o paciente teve alguma dor, o tamanho que ela está, irregularidade. Então, a quantidade de informação que esse exame nos traz é muito difícil da gente um dia falar que não, esse exame não é mais necessário. Mesmo porque é muito fácil de fazer, muito rápido, não requer, né, absolutamente nada ali. Então... Porque externamente não daria para perceber, por exemplo, como no exame de toque da mulher,
em que ela tocando os seios consegue perceber e tal, né? Na próstata não seria possível externamente vocês perceberem essa deformidade aí da próstata? Não, externamente não, é um órgão muito interno, né? Ele tá ali logo depois da bexiga, então não tem como perceber. O único jeito através, é mesmo introduzindo... fazendo o toque toque ou através de algum exame de imagem, né? E acontece, por exemplo, de no toque vocês não perceberem e esse outro exame, por exemplo, que é feito com sangue e tal, detectar, por exemplo? Pode acontecer isso? Sim. Quando o tumor está numa fase muito inicial, né, que é justamente o que a gente visa aí, o diagnóstico, detectar na fase inicial, né? o exame de toque não vai estar alterado, vai estar normal. O PSA, o exame de chama sangue, PSA. ele vai estar um pouco alterado. Então, a partir desse ponto, a gente encaminha o paciente para uma biópsia de próstata. Esse sim que vai trazer o diagnóstico definitivo. Tem ou não tem. Se alguém quiser fazer um teste completo e de fato, tem que fazer os dois. Faz os dois, o PSA e o toque, né? Aí, se os dois não confirmarem, pode ficar tranquilo. Fica tranquilo que aí não tem nada. Mas um complementa o outro, né? Tem alguma outra doença que na próstata provoca esse tipo de aumento e que, no entanto, não é câncer? Alguma outra doença que confunda? Tem outras doenças tipo prostatite, infecção, né, na próstata, que é um outro quadro que vai causar dor, desconforto. A prostatite pode aparecer em qualquer idade. Né? Pacientes muito jovens também podem ter prostatite, que vai ter aumento de PSA. Infecção de urina, o aumento da próstata, que é a hiperplasia benigna, né? A próstata aumentada, isso vai causar também um aumento de PSA. Então tem outras doenças que não são câncer. Agora, tá bom, estamos falando aqui de uma situação em que se o médico percebeu é porque, de certa forma, já há algum tempo ali que isso veio se desenvolvendo. Assim mesmo ele pode ser chamado de inicial, ele pode resultar em cura ou nesses casos em que é percebido pelo médico no toque já vai uma situação avançada mais difícil? Não, quando a gente percebe no toque, pode ser que seja só localizado. Então a gente faz um diagnóstico. O câncer está só na próstata, isso vai depender da fase que ele está. Isso vai depender do nível de PSA e se ele criou alguma raiz fora da próstata, né? É exatamente isso que a gente tem que evitar. Quando ele está só na próstata, a chance de cura é 100%. Né? Agora, se o médico percebeu e tem certo tamanho já modificado, vamos dizer assim, do que seria o normal, se o médico percebeu, essa pessoa também percebe antes, no próprio organismo dela, no próprio corpo dela, ela vai perceber também ou imperceptível para o cidadão que está com problema? Esse é um ponto fundamental, porque nas fases iniciais do câncer de próstata não tem sintoma. Então o paciente não sente nada. A urina dele, ele urina com regularidade, a cor da urina, nada manifesta? Não sente nada. Quando o câncer de próstata começa a gerar algum sintoma, isso já é um indício de que a doença já está bem avançada, né? Quando o cara perceber por algum sintoma, é porque aí já vai período avançado. Período avançado. E o que mostra nessa hora? Que manifestação tem? Ele pode ter sintomas, sangramento, dificuldade para urinar, o que é diferente da hiperplasia. O aumento de próstata benigno, isso todo homem tem. Né? Tem o benigno também. Tem a hiperplasia benigna, que isso vai acontecer com todos os homens, a próstata aumenta um pouco e vai dar uma dificuldade para urinar. Isso não é o câncer. Mas faz o teste. Mas a gente também faz o PSA, o toque e faz o tratamento clínico. E aí como é que vocês sabem se é benigno ou maligno? Então aí é feito o PSA, o toque, o exame de ultrassom. Não tendo nenhuma suspeita de câncer, ele vai fazer só um tratamento com remédio. Tá. Agora, o paciente que tem o diagnóstico do tumor e começa a ter sintomas, né? Aí já pode ser um quadro de um tumor avançado. Vamos agora ver como vocês tratam cada caso. Um caso bem inicial mesmo, que às vezes nem foi percebido no toque, mas foi detectado no PSA.
Um caso bem inicial, como vocês tratam? É cirurgia, remédio? Como é que... Cirurgia? Cirurgia. Mesmo assim? O câncer de próstata, o melhor tratamento é a cirurgia. Removeu a próstata, o câncer está localizado na próstata. Removeu a próstata, acabou o problema. Esse é do inicial. No caso inicial. É aí no começo. Isso. E a cirurgia é muito complicada, de difícil recuperação? Como é nesse caso? Uma cirurgia, né, mais delicada. Extrai? Tira toda a próstata, retira 100% da próstata. Então, é uma cirurgia que requer, né, cuidados, um tempo um pouco maior de internação, mas ele precisa ficar mais resguardado, né? Mas a chance de cura é... A chance de cura é 100%. 100%? Quando está na fase inicial. E aquele que está num estágio já pela metade, vamos dizer, como é que é feito? Pode-se pensar na cirurgia, mas esse paciente pode precisar de um tratamento coadjuvante, que a gente chama, quimioterapia, né? Uma radioterapia, uma quimio, uma hormonioterapia. Pode ser que ele precise de algum outro tipo de tratamento. E remédios? E remédio também. Agora, quando for um caso mais avançado, que não é mais possível operar, ele pode ser encaminhado para uma hormonioterapia ou radioterapia. O que é hormonioterapia? Hormonioterapia é a aplicação de hormônio, porque o que alimenta o tumor é a testosterona, né? Que vai fazer ele aumentar. Quando a gente faz a supressão hormonal, diminui esse hormônio, ocorre uma estabilização desse tumor até uma regressão. Até regressão? Não é só um paliativo? É um paliativo, não tem como mais atingir cura, mas o paciente vive bem. Por longo tempo? Vive 5 a 10 anos, ele vive bem com esse tratamento. Mas aí já é tarde, né? Se tivesse feito antes. Aí já é um tumor avançado, né? Então, já é mais complicado esse tratamento. Dizem que, no caso aqui, por comparativo, entre o câncer de mama da mulher, que até o homem pode ter, mas que é mais comum na mulher, e o câncer de próstata, entre essas prevenções todas, que a mulher é mais facilitadora dos diagnósticos, é verdade mesmo? Que a mulher chega primeiro mais... Ela chega, vamos dizer assim, busca por uma... Busca mais facilmente. Mais facilmente que o homem, né? Para a mulher, a mulher, ela procura um tratamento mais facilmente, porque desde os 15 anos, a hora que começa, né, a menstruação, a mulher já tem o hábito de ir ao ginecologista, então... Ela tem a cultura. Já tem a cultura de ir, para ela não tem tanto tabu, assim, de ir no médico, então... anualmente ela já vai, né, colher os exames, então a mulher se cuida mais, realmente. É mito ou é verdade que o caso de câncer de próstata é muito mais difícil de haver metástase, ou seja, de espalhar para outros órgãos? O câncer de próstata, sim, ele quando passa, né, de um tempo... O crescimento do câncer de próstata, ele é bastante lento. Então existe bastante tempo, assim, para fazer o tratamento. Mas quando passa esse tempo, né, o timing cirúrgico, passou do tempo, ele tem o risco de gerar metástases ósseas no fígado, nos pulmões. Ele gera metástase, sim. Como os outros? Como os outros. Bom, e aí as consequências já são muito mais... Já são mais terríveis, né, e mais difíceis de tratar. Muito bem. Olha, nós estamos falando sobre Novembro Azul, como se prevenir o câncer de próstata. Esse é um mês dedicado no mundo inteiro a esta questão, com atenção, claro, dos homens no mundo inteiro. Mas há uma idade a partir da qual se deve fazer isso, né? Sim. Por quê? Porque até essa idade isso não vai acontecer com ninguém? A recomendação é, a partir de 50 anos, todos os homens a partir de 50 anos devem fazer o exame de toque PSA. Até 50, então, não tem essa possibilidade? Quem tem parente de primeiro grau, pai ou irmãos, que tem câncer de próstata, deve fazer com 45. O exame de toque e o PSA. Eu costumo incluir... né, quando vai fazer o exame de rotina, de colesterol, triglicérides, diabetes, né, que é um exame que deve ser feito a partir dos 40, já deve fazer o PSA também, que é o exame de sangue muito simples. Então,
Mas, via de regra, PSA e toque. 50 anos para todos os homens, 45 para quem tem histórico Nada familiar. impeça que alguém, a partir dos 40... 40 anos então, começa a fazer a rotina de sangue, pelo menos. Sobretudo quem tem um histórico na família, né? Exatamente. Porque há uma questão genética nisso tudo ou ou é existencial? A questão genética é... Não que quem tem parentes vai ter o câncer também, mas existe uma chance um pouco Maior. aumentada. Como nos demais, então. Exato. Então, nesse caso aí, se a pessoa quiser ser preciosa, vamos dizer assim, a partir dos 40. 40 anos já começa a fazer uma rotina. Se antecipa aí, né? Antecipa nos exames. Alguma pergunta, Adalberto? Daí, eu tenho sim. Doutor, todo mundo fala próstata, a gente fala próstata. Afinal, tá? Qual a função e o que é a próstata? A próstata é um órgão fibroelástico, é um órgão que faz parte do aparelho reprodutor masculino. Então, ela produz o PSA, né, que é uma proteína. A função desse PSA é liquefazer o líquido seminal. O líquido seminal ele vai estar armazenado na vesícula seminal e ele é muito viscoso, ele é muito grosso. Quando esse líquido seminal atinge o útero, o PSA tem a função de liquefazer. Depois de um tempo, essa viscosidade do líquido seminal ele fica bem fluido. Então essa é a função, uma das funções da próstata. E também essa capacidade, como é um órgão fibromuscular, ele tem uma contração e que ajuda a projetar o sêmen, né, com mais força. Quer dizer, a ejaculação tem tudo a ver com ela. Tudo a ver com a próstata. Então, dependendo da idade, a ejaculação tem mais potência ou menos potência. Ou o câncer de próstata, por exemplo, interfere nisso e a pessoa poderia perceber a partir de uma ejaculação menos potente, por exemplo? Sim, com a idade vai diminuir a quantidade, né, do líquido seminal e também... Isso é natural. Isso é natural da idade, Tá. né? Diminui o volume e o jato. Tá. Mas até aí é natural. Até aí é Até natural. isso não significa dizer que, por conta disso, a pessoa está... Não é relacionado à doença, é relacionado aí A função da próstata mesmo, que dentro de uma certa idade ela vai começar perdendo potência, vamos dizer. essa função de reprodução masculina com a idade vai diminuindo um pouco. Naturalmente. Naturalmente. Né? E no caso de câncer, doutor, da próstata, retira a próstata? Isso, retira totalmente a próstata e uma das primeiras coisas, né, que o paciente vai ter aí uma dificuldade é essa função de reprodução, né? A ereção fica mais dificultosa, o Eu ia líquido seminal perguntar exatamente isso. Muda a ereção da pessoa depois sem a próstata? muda sem a próstata. Mesmo que ele tenha um fluxo sanguíneo bom? Muda, a ereção muda bastante, depois é feito os tratamentos. Mas chega né, a impotência, de ereção. por exemplo? Chega a impotência. Mas Retirando a próstata, sim. Aí o senhor disse que tem tratamento? Tem um tratamento pós-cirúrgico, né? Com remédios, fisioterapia, né? E aí recupera essa ejaculação? Recupera em partes. A ereção, né? A ejaculação Mas não ele pode lançar a mão aí de comprimidos, por exemplo, que melhorem Sim. o desempenho dele? nesse Começa caso, já depois? no pós-operatório imediato, já começa os comprimidos. Ele vai poder usar depois, Isso. sob recomendação médica, hein, por favor. Nem precisa dizer, né? Já tem gente que inventa aí, vai tomar aí uns elixir de catuaba com não sei o que lá, aquelas malucas. Não. Deixa que o teu médico vai te indicar aí. Até porque entre esses produtos não existe só um, né? Que tem o mais famoso deles, o Viagra, por exemplo, né? Tem outros aí que podem se ajustar melhor, né? Tem remédio que é de uso diário, tem que é sob demanda, né? Então, cada caso é um caso aí. Tá, mas não estamos refém mais de uma única Empresa, né? Uma única Tem empresa vários, e tudo, as coisas mudaram muito nesse período aí, né? Exato. Muito Bom, bem. Darcy, então, acho que o melhor remédio mesmo, né, doutor, é a prevenção. Né? Bom, não tem Com dúvida, certeza, né? Então, procurar o médico, fazer os exames que tem para fazer, né, Darcy? Quanto antes melhor, sempre se acompanhando, acho que é o mais importante, né, doutor? É por isso que existe esse Novembro Azul, que é para chamar a atenção, e é claro que a atenção deve ser durante todo o ano, né? Doutor, é verdade que alimentos vermelhos contêm... Esqueci o nome. Licopeno. Hã? Licopeno. Licopeno. E que isso é um preventivo bom, comer alimentos vermelhos, por exemplo? Olha, já fizeram vários trabalhos sobre o licopeno. O grau de recomendação não é tão forte assim para chegar a ter
uma recomendação assim tão elevada sobre isso. Até lançaram um suplemento à base de licopeno para prevenção, mas essa recomendação assim não é tão expressiva assim, né? Não é tão determinante como preventivo. Pode ajudar? Pode ajudar, mas não chegou, os estudos não chegaram a um consenso universal. Porque saiu bastante matéria sobre isso, de alimentos vermelhos. Do tomate. Tomate, pimentão vermelho e que mais? Morango, alimentos vermelhos. Não custa nada, né? Pôr na dieta aí. São coisas muito saudáveis. Né? São saudáveis. Né? Mal é que não vai fazer. Mas isso, doutor, a não ser com alimentação que possa prevenir o câncer? Sim, e isso é importante. A alimentação saudável, ela é um aliado, né? Essa alimentação que a gente diz que é uma alimentação ruim, né? Muita gordura, bebida alcoólica, cigarro, sedentarismo, isso daí aumenta em muito a chance de ter o câncer de próstata. Então, a vida saudável, né? Prática de atividade física, bastante líquido, comendo fruta, verdura, legumes, né? Vida regrada, né? Diminuição do consumo de bebida alcoólica. Isso tudo diminui muito o risco de ter o câncer. Na média, porém, as pessoas, ainda que no dia a dia a alimentação não seja tão cuidadosa assim, mas também no dia a dia ele não come aquilo que às vezes exagera aí no fim de semana e tal, né? E há quem diga, não, você tem que cuidar bem a semana inteira, aí no fim de semana não tem problema se você der uma abusadinha na alimentação no fim de semana. Faz sentido isso ou isso faz mal em qualquer tempo? Precisa ver o que a pessoa fez no final de semana, né? O final de semana, se for sexta, sábado, domingo, sábado o dia inteiro, tomou um caminhão de cerveja. Então, assim, se o abuso foi muito grande, não adiantou nada o resguardo de segunda a quinta, né? Fez um resguardo, só que enfiou o pé na jaca, né? No final de semana. Agora, quando há um controle, né? Acho que tudo é o equilíbrio, né? No sábado, saiu, foi num churrasco, tomou uma ou duas, um vinho e tal. Quando não há o exagero, eu não vejo problema. É quando enche o caco. Né? O problema agora vai meter o pé na jaca, como diz, né? Popular e tal. Ainda mais agora que vai ter picanha na merenda escolar, até, né? Que é uma piada que saiu das eleições aí, virou meme e tal, né? Muito bem. Acho que faltou alguma coisa pra gente perguntar, que talvez fosse importante falar sobre esse Novembro Azul, sobre o câncer de próstata, e o que talvez não tenha perguntado a você. Acho que falamos da prevenção, dos exames, acho que foi bem abordado aí. Tá bem. Idade, né? Espero que vocês tenham aproveitado. Isso aqui foi mais uma iniciativa nossa e para isso seria impossível sem a contribuição do Dr. Renato, que é sobre o Novembro Azul. Cada mês tem lá as suas datas e tal, e vocês perceberam que todo mês nós insistimos com os profissionais para falar sobre aquele tempo que nós temos a nossa obrigação, que é prestar serviço. Isso não é só porque está previsto nas concessões que as emissoras assinam junto ao governo, nas concessões de emissoras, tal, não é só por isso não. É que nós temos esse dever mesmo de fazer a nossa parte, cada um faz a sua, como os profissionais também fazem, como fez aqui mais uma vez o Dr. Renato Angelotti, que é praticamente um consultor nosso para assuntos de urologia aqui no nosso programa, de tão generoso que ele é. Está sempre aqui com a gente. Dr. Renato, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Daércio, Adalberto, obrigado. Um grande abraço. Dr. Renato Angelotti, grande urologista e um grande colaborador aqui do nosso programa, quando o assunto é da sua especialidade, como nesse caso, a prevenção ao câncer de próstata.